O assunto é saúde, porque a Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou uma nota hoje alertando para um aumento significativo do número de casos de Covid-19 no Brasil nas últimas semanas. E é principalmente por causa das subvariantes, entre elas a BK.1. É uma subvariante da Ômicron. Para evitar contaminações, o Ministério iniciou a distribuição de 1 milhão de doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 3 anos que apresentem comorbidades. Para explicar melhor esse assunto e passar algumas orientações, nós vamos conversar com o pesquisador e médico sanitarista Cláudio Maierovitch. Vou já dar boas-vindas para o Dr. Cláudio aqui. Oi, Dr. Cláudio, me escuta bem? Escuto bem, boa tarde. Perfeito. Doutor, a gente está vivendo uma nova onda de Covid? É uma situação que a gente precisa ficar alarmado? A gente está vendo uma oscilação para cima que já começa a ser percebida pelos números, principalmente quando se observa a proporção dos testes que tem resultado positivo. Porque a gente sabe que de alguns meses para cá, as pessoas foram um pouco esquecendo a Covid, não teve campanha, não tem nenhuma iniciativa de governo para lembrar as pessoas. Então, muita gente deixa de fazer o teste, deixa de procurar a assistência, e isso diminui a capacidade da própria vigilância em saúde, do Ministério da Saúde, das secretarias, de perceber o que está acontecendo. Mas quando se observa que de uma determinada quantidade de testes que é feito continuamente, a proporção daqueles que têm resultado positivo vai aumentando, isso é um sinal inequívoco, é um sinal muito claro de que a doença está se propagando, de que o vírus está sendo transmitido com maior velocidade. E, doutor, a gente já sabe se essas novas variantes elas são mais agressivas que aquelas que a gente conviveu anteriormente? Olha, a gente tem acompanhado desde o início da pandemia o surgimento de diversas variantes. O que são as variantes? O vírus, quando ele se multiplica, a infecção chamada Covid-19 nada mais é do que o efeito da multiplicação do vírus dentro do organismo. Ele produz cópias dele mesmo muito rapidamente. Algumas cópias podem ter pequenos defeitos, e se esses defeitos não impedem a multiplicação, novas cópias do vírus com defeito vão sendo feitas. Isso pode dar um comportamento um pouco diferente. Do que se observou até agora com todas as variantes que surgiram depois daquela variante original que começou lá na China, é que os sintomas mudaram muito pouco. O que mudou foi a velocidade com que o vírus se multiplica e a capacidade de ele causar novas infecções, mesmo em pessoas vacinadas ou pessoas que já tiveram infecções anteriores. Então, este vírus, essa linhagem, como a gente chama, que está circulando agora, aparentemente causa o mesmo tipo de doença, ou seja, os riscos são quase iguais àqueles que a gente vê desde o início da pandemia, porém ele escapa mais facilmente da imunidade que é dada pela vacina. E, por outro lado, claro, o comportamento não é exatamente o mesmo, porque muita gente está vacinada e a vacina continua protegendo contra a infecção grave e contra a morte. Perfeito. Acho importante até falar sobre isso, né, para você lembrar sempre. Vacinem-se. Doutor, tem alguma nova recomendação para a prevenção da Covid ou continua a mesma coisa? Vacina, uso de máscara, lavar bem as mãos? Olha, a principal recomendação, e a gente tem insistido nisso, é não pensar que acabou. Porque essas chamadas ondas, esses aumentos que a gente tem, eles são um efeito, em grande parte, do relaxamento das medidas de proteção. A gente sabe que tem algumas medidas que são difíceis de se manter. Então, a medida do confinamento em casa, ausência de contatos sociais, redução na frequência de uma série de eventos estabelecidos, isso pode ser difícil. Agora, a máscara, por exemplo, ela é muito fácil de ser mantida e ela é uma das boas medidas para reduzir a chance de transmissão. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, voltar a usar máscara em lugares fechados
e em qualquer tipo de aglomeração, inclusive no transporte público. A segunda coisa, como você mesmo já mencionou, é olhar se a vacina está em dia. Quer dizer, as pessoas depende de um município para outro, pode haver variação. Agora, de qualquer forma, as pessoas devem ter tomado pelo menos 3 doses da vacina, e no caso de pessoas mais idosas, mais uma dose, ou seja, uma quarta dose. Então, o esquema é de 2 doses do esquema básico, em geral, mais uma dose de reforço para todo mundo e uma segunda dose de reforço para as pessoas mais idosas ou que têm algum outro tipo de fator de risco. Perfeito. Bom, pessoal, agradeço aqui ao pesquisador e médico sanitarista Cláudio Maierovitch pelas essas informações e vamos ficar atento. Muito obrigado. Obrigado, eu.